Meus amigos e amigas, alunos do Evolução, nós estamos aqui hoje, o nosso encontro 3, para fazer um reforço sobre crescimento da população, mas a parte de geografia geral, aquela parte de primeiro ano. Na aula 4 é que nós vamos fazer de Brasil. Então, olha o que eu queria que vocês observassem aqui. Preste bem atenção. Existem 3 fases do crescimento da população que tem autor que usa 5. Então, quais são as fases? Nós vamos considerar aqui, ó, essa linha aqui de cima é a taxa de natalidade. A linha de baixo é a mortalidade. Natalidade menos mortalidade, crescimento vegetativo. Nós vamos também trabalhar com a noção de taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulheres. Essa taxa de fecundidade, para repor a população que morre, é mais ou menos 2 filhos por mulheres. Para repor. Porque papai e mamãe foram embora e deixaram 2 filhos. Então repõe. Então vamos ver cada fase. A fase tradicional, praticamente não tem mais país nela, a tradicional. A mortalidade é grande, a natalidade é grande e o crescimento vegetativo, você vê que é pequeno. Depois, a natalidade permanece alta, depois ela tem uma certa queda. E a mortalidade caiu de forma acentuada, que foram aquelas melhorias nas condições médico-hospitalares, higiênico-sanitárias, na bioquímica, fabricação de remédios, de vacinas, etc. Aí a mortalidade caiu. Aí o crescimento vegetativo cresceu. E bem aqui ele atinge o seu momento máximo. Aí a população cresce muito. Mas aqui a natalidade começou a cair, aí o crescimento vegetativo começou a diminuir, mas ainda é grande, mas começa a diminuir. E quando tu chega na fase moderna, essa aqui está ligada ao mundo subdesenvolvido, que está ligada ao mundo desenvolvido, quando tu chega nessa fase, a taxa de natalidade, está aqui ela, ó, é baixa, a taxa de mortalidade também é baixa. Aí tu vai ter um crescimento vegetativo novamente pequeno. Agora, pessoal, preste atenção. Em muitos países desenvolvidos, principalmente os europeus, você já vai encontrar uma mortalidade que está crescendo devido à morte por envelhecimento. São países que o cara dura muito tempo, a expectativa de vida dele é alta. Então ele envelheceu e morreu pelo envelhecimento. Então já começa a crescer, porque nos desenvolvidos, principalmente os europeus, tem muito velho. Aí bem aqui, ó, tu já começa a ter um crescimento vegetativo negativo, ó, negativo. Então tu pode apontar 3 fases ou 5. Tradicional, transição, moderna. Ou então tu fala assim, ó, tradicional, o início da transição, que o crescimento vegetativo vai aumentando, o final da transição, que ele vai diminuindo, o início da moderna, que o crescimento vegetativo é pequeno, e o final da moderna, que ele chega a ser negativo. Agora, vamos aqui para alguns detalhes. Os autores mais modernos, eles chamam esse momento de transição demográfica. Os autores antigos, eles chamam de explosão demográfica. Que aqui para nós é um termo exagerado. Explosão demográfica. Isso aqui
é uma expressão exagerada, lá da rapaziada do neo-malthusiano. Os malthusianos, eles tinham essa ideia. Ah, rapaz, isso é uma explosão demográfica. É preciso fazer o controle da taxa de natalidade. E aí eles assumiam uma postura antinatalista. Antinatalista. E aí, Saul? Não, é melhor usar a transição demográfica. Entendeu? E não explosão demográfica. Mas como ainda tem questão sobre isso, a gente tem que frisar. E uma outra coisa, essa fase moderna, como a população tem uma enorme dificuldade para crescer, ela também é chamada de implosão demográfica. Ela também é chamada de implosão demográfica. Entendido? E mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. Houve uma mudança demográfica na China. A China era um filho por casal. Em 2015, o governo muda. 2 filhos, um casal pode ter. O casal que quiser ter o segundo filho pode ter sem nenhum problema, e antes não. Claro, essa mudança demográfica se deu pelo envelhecimento do chinês, pô. O chinês envelheceu. Sabe quanto tempo tem isso aqui, ó? Um filho por casal já tem mais ou menos 30 anos essa política demográfica chinesa. Em 30 anos, meu filho. Muitos pais morreram. Em 30 anos, os pais envelheceram e morreram e deixaram um filho. Um filho. E para repor, tu precisa de 2. Aí o governo chinês, já preocupado com isso, que pode resultar no futuro dificuldade em relação à mão de obra. Aí o que o governo chinês fez? Mudou a sua política demográfica. Entendeu? Então quem levou a isso foi o envelhecimento da população chinesa. O envelhecimento da população chinesa. Agora, meus filhos, nós vamos fazer aqui, rapidamente, 5 questões, que aí a gente faz mais rápido, porque a base de fundamentação do assunto já foi feita. Vamos lá para a primeira? Primeira questão. É difícil olhar para essa câmera, aparecendo aqui uma televisão na tua frente, estou aparecendo, né? Às vezes tu quer olhar para alguma coisa da aula, câmera, Saul. Aqui é tudo descontraído, rapaz. Aqui não tem isso não. Primeira questão, meu filho, primeira questão. Leia a seguir um texto que vai ser a base para responder a questão. As taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir desde o século XIX. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade, essa rápida queda da taxa de mortalidade, certo? Deu início à transição demográfica adotada pela maior parte dos países africanos e asiáticos. Eu acho que vai ter coisa melhor aí. Não é que eles adotaram, eles estão dentro dela. Deu início à estabilização da população? Não, a população passou a crescer, não está estabilizada. Representou mudança na estrutura etária da população dos países pobres, que passaram a ter alta porcentagem de velhos não, de jovens na época. Errado. Foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição da taxa de natalidade? Não. Repare, é sempre mais fácil a mortalidade cair primeiro, do que a natalidade. Então, errado, está fora. Promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram explosão demográfica. Está aqui, Aqui o crescimento vegetativo é grande, a população cresce muito, e os neomalthusianistas, que são antinatalistas, eles chamavam o fenômeno de quê? Explosão demográfica. Então a correta na primeira questão
Letra E. Letra E. Questão 2. O Brasil discute essa semana com ministros de países do BRICS, grupo de países emergentes, integrados por Rússia, Índia, China e África do Sul, além do nosso Brasil. Como conter a aceleração do envelhecimento da população, entre outros assuntos. Para o secretário da Política de Assuntos Estratégicos, Ricardo Paes de Barros, o país não está sabendo construir barreiras para conter o problema, também enfrentado pelos chineses. Tudo bem. O principal objetivo em conter o envelhecimento demográfico em um país, qual é? O principal objetivo é a elevação das taxas de desemprego. Eu vou ler tudo. É a redução dos gastos previdenciários, é o controle dos índices de pobreza, é o aumento da expectativa de vida, é a redução da explosão demográfica. Olha bem, os países estão preocupados com a aceleração do envelhecimento da população. É o seguinte: a população envelhece, se aposenta. Quando ela se aposenta, alguém tem que trabalhar para pagar a Previdência Social, para a Previdência Social pagar os aposentados. Então, a grande preocupação é no aumento dos aposentados. Então, qual é a opção que serve aqui? A redução dos gastos previdenciários. Letra B de bola. Terceira, os riscos que o crescimento demográfico representa para a humanidade são diferenciados. Depende dos interesses econômicos, do desenvolvimento social e das políticas internas que os diferentes países adotam para controlar a natalidade e a dimensão das famílias. Acerca do risco das diferentes formas de crescimento demográfico e das intervenções do governo para evitá-los, aí ele está falando de crescimento demográfico. É possível afirmar corretamente que as altas taxas de natalidade, aliadas à redução da mortalidade, ocasionam a explosão demográfica manifestada em especial nos países desenvolvidos. Olha, esse fenômeno, transição demográfica, é o nome moderno, ou então explosão demográfica, é o nome antigo, atualmente se usa para países subdesenvolvidos e não desenvolvidos. Errado. Os baixos índices de natalidade, associados à elevada mortalidade, decorrente do envelhecimento da população, ocasionam as implosões demográficas típicas de países ricos. Está bem aqui, papai, ó. A implosão demográfica, ó, típica dos países desenvolvidos. Tão verdadeiro. A redução da natalidade, motivada pelas políticas demográficas em médio prazo, leva à carência de mão de obra, ocasionando graves prejuízos à economia dos países onde ocorre? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, tu pode ter uma taxa de natalidade muito grande, o fato dela estar reduzindo não significa dizer que vai acontecer isso. A redução da natalidade motivada... Não, letra D. A atual redução do crescimento populacional em regiões marginais dos rios e mares decorre do risco de furacão. Brincadeira. Brincadeira. Essa aí nem o Tom José Farias marcaria. A queda da mortalidade resulta da melhoria do padrão de vida das populações, mas ocasiona o crescimento demográfico que resulta em desemprego e déficit habitacional. Não, rapaz, isso aí tu vai resolver com as políticas públicas, pô. Então isso não pode ser resposta da questão. Então a única da terceira que serve como resposta é a letra B de bola. Quarta questão. Quarta questão. Analise. Aí você tem um gráfico da transição demográfica. Com base na análise do gráfico, e nos conhecimentos sobre crescimento demográfico, é correto afirmar: a grande diminuição do crescimento vegetativo ao longo do tempo está relacionada com as melhorias das condições de vida e com as políticas de controle de natalidade do mundo. No mundo, não. Nos países desenvolvidos, sim, mas no mundo, não. A fase 1, olha a fase 1. É a pré-transição, é antes de começar a transição. Ó. Nasce muito?
morre muito, e tu vê que o crescimento vegetativo está bem aqui, ó, como baixo. Ó. Mostra um crescimento demográfico pequeno, que se justifica pelas baixas taxas de natalidade e mortalidade, não, são altas, ó, aqui, ó. Então está fora. C. O período em que o crescimento demográfico acelerou ocorreu entre as décadas de 40 e 60 do século passado, devido exclusivamente a um aumento da natalidade. Aí ficou errado, por causa do exclusivamente, certo? Se você falar que o fator principal foi a queda da mortalidade, dá para aceitar, agora exclusivamente não. D. A queda das taxas de natalidade, verificadas na fase 3, olha a fase 3, é a desaceleração, né? Já é esse momento aqui, ó. Levou a um aumento cada vez mais acentuado do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo aqui, ó, ele está o quê? Diminuindo e não acelerando. Então, fora. Letra E. O mais baixo crescimento vegetativo da população ocorre na fase 4 e resultou da queda da fecundidade, aliada a uma maior longevidade. Está aqui, ó. Olha aí no teu material. A fase 4 é a fase da estabilização da população. É aqui, ó. É bem aqui, ó. A fecundidade é pequena? É pequena porque a natalidade é pequena, a taxa de fecundidade vai ser pequena. E você vai ter uma maior longevidade da população, porque nós estamos falando dos países desenvolvidos. Então, na quarta, a correta é a letra E. Entendido? Veja que esse gráfico vai facilitando o teu desenvolvimento nas questões. O desenvolvimento nas questões. Questão 5. O governo chinês anunciou no final de outubro de 2015 que decidiu por fim a política do filho único, que por mais de 3 décadas impediu que casais tivessem mais de um filho e causou impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícia estatal chinesa, o Partido Comunista determinou que agora os casais poderão ter 2 filhos. Então, vamos olhar aí na legenda. A população chinesa de 0 a 14 anos, de 15 a 64, de 65 anos para mais. Vamos olhar. O que você observou? Que a população mais jovem, de 0 a 14 anos, a tendência dela é diminuir. E a projeção para frente, diminuir cada vez mais. E a tendência dos idosos, olha o gráfico, lá em cima, 65 para frente, seria aumentar cada vez mais. Então você teria a população mais jovem na China diminuindo, a população de idosos aumentando. E isso causaria sérios problemas para um país que precisa ter uma mão de obra numerosa para que ela seja barata. Entendido? Vamos seguir para a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta um possível motivo para tal mudança de postura do governo chinês ante a questão demográfica. Letra A. A possibilidade concreta de a China perder o posto de nação mais populosa da Terra. Eu vou ler tudo. A crescente ameaça de invasão por parte dos integrantes oriundos dos países vizinhos, tomando os postos de trabalho dos chineses. O crescente envelhecimento da população, que, num ritmo próximo, traria sérias consequências sociais e econômicas para o país. D. Atender às reivindicações da população ante a crescente insatisfação popular que ameaça a estabilidade do governo. E letra E. Incentivar o crescimento numérico das famílias, provocando incremento dos níveis de consumo do rico mercado interno chinês. Ora, o motivo da China
ter incrementado isso aqui? É porque a população chinesa foi envelhecendo. 30 anos, E a população chinesa envelheceu. E não conseguia repor. Morriam pai e mãe. Pai e mãe, meu filho, são 2. E só nascia, só deixava um filho. Então tem que ser a resposta ligada ao envelhecimento chinês. Onde é que está isso aí? Letra C, de Saul. Então, quinta, letra C. Letra C. Então, assim, você está tendo mais um reforço num assunto que é fundamental em Enem, em UEMA. E nós vamos retornar depois com a nossa aula de número 4, para mostrar o crescimento demográfico agora ligado ao Brasil, Um grande abraço a todos e continue se cuidando, minhas crianças, que eu quero ver todos vocês no nosso retorno. Fique com Deus.